percebi que apesar de eu postar o meu gato praticamente todos os dias nos meus stories, aqui no podcast eu nunca mais falei do Pingo. E ele foi outro serzinho que transformou o meu 2024. E é muito interessante como, cara, gato tem personalidade. E você vai pegando o jeitinho do seu gato, o seu gato vai pegando o seu jeitinho. E aí entra uma das minhas preocupações que eu mais estava nessa vida. O que eu vou fazer quando eu viajar? Tá sendo muito interessante entrar em contato realmente com esse meu lado, com instintos maternais. E eu tô amando. Tem sido uma aventura. Meu amor, você vai descer? Isso, rebola na frente da câmera. Sempre que chega final de ano, é o momento da gente fazer planejamento. E sempre foi uma coisa que me deu muito desconforto. Eu quero crescer o meu Instagram de X seguidores para Y seguidores, então eu tenho uma meta de número. Como que eu faço um planejamento mais leve, cara? Porque cada vez que eu ponho uma meta de número, eu não alcançava a meta de número, eu me senti um lixo. Cara, eu tenho que pôr meta que depende de mim. Então, tipo, meta de venda. Alguém vir de fora e comprar é uma coisa externa. É muito difícil pra mim saber aonde eu vou estar a longo prazo. Eu não sei como eu quero estar daqui um ano. Eu não sei como eu quero estar daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu sinto que eu tô num momento muito intenso de transformação. Literalmente, a cada mês eu sinto que eu sou uma Patrícia nova. O que eu estou sentindo esse ano e que eu estou testando esse ano, que pra mim ficou leve? Eu estou amando fazer esse tipo de planejamento. A primeira coisa que eu fiz é, e como um update final, tem uma coisa que eu estou ensaiando pra falar pra vocês e vai ser nesse episódio. Lindeusas! Esse é um episódio parte 2. Ele é uma continuação do episódio anterior, que foi o episódio 19, que eu percebi na hora que eu fui fazer o briefing, né, pra nossa editora, que ele tinha ficado grande demais. Então a gente resolveu cortar em 2 partes. E no episódio anterior eu contei updates ali do meu final de ano. Então eu contei a história do meu presente de Natal, o rolê que foi até esse presente chegar até mim. Ele ficou preso na alfândega. Foi um rolê, mas ao mesmo tempo também a história foi o tempo inteiro muito guiada pelo universo, então foi muito bonita. E eu mostro o meu presente de Natal. E também eu contei do meu ano novo, que foi a virada de ano mais diferentona e transformadora que eu já vivi. No episódio de hoje, eu conto as atualizações do meu gatinho, do Pingolino, que fazia muito tempo que eu não dava updates sobre ele pra vocês. Eu também falo sobre planejamento, como que eu estou fazendo um planejamento diferente para esse ano de 2025, porque eu normalmente não tenho uma sensação boa atrelada a planejamento, então esse ano eu tô tentando um modelo totalmente novo e eu compartilho isso com vocês. E também no final eu explico sobre o final da primeira temporada do podcast Os Negócios Dela. Então com vocês, o episódio 20. Divirtam-se! Agora um momentinho gatoalizações, que são atualizações do meu gato. Quando eu pensei nessa palavra, eu falei, não, é isso, é isso. Sempre que eu vier trazer atualizações do Pinguinho, vai ser as gatoalizações. Cara, eu percebi que apesar de eu postar o meu gato praticamente todos os dias nos meus stories, aqui no podcast, eu nunca mais falei do Pingo. Tipo assim, ele aparece eventualmente num vídeo ou outro, mas eu não falei mais sobre ele. E ele foi outro serzinho que transformou o meu 2024, que transformou a minha relação comigo mesma, que transformou a minha relação com a casa, que transformou a minha relação com o meu arquétipo da mãe, né? Esse lado meu de maternidade, de cuidar de outro ser, da empatia, do... Gente, é isso. Eu sinto que eu tenho que trazer mais algumas atualizações, meio que ao longo dos episódios, sabe? Pra não ficar tão distante. Então, óbvio que eu não vou conseguir falar tudo o que aconteceu com ele em 3 meses, porque faz tempo, né, que eu peguei ele, faz 3 meses. Aliás, faz pouco tempo, ao mesmo tempo parece uma eternidade. Muito doido, assim. Mas tem sido uma aventura. E é muito interessante como, cara, gato tem personalidade. E você vai pegando o jeitinho do seu gato vai pegando o seu jeitinho. Eles ficam, principalmente quando você pega desde filhote, eles pegam o jeito que você ensinou pra eles. Então, assim como pra humano, a criação conta muito, eu sinto que pra gato é a mesma coisa. Então, eu criei ele desde novinho que ele chegou aqui pra ser muito carinhoso. Então, eu sempre treinei, eu sempre dei muito beijo nele, eu sempre fui muito de encostar na patinha, fazer carinho, quando ele deixava encostar na barriguinha, que é a parte mais sensível pros gatos, né? Então, ele acostumou muito com o toque físico. Muitos gatos estranham se do nada dá um beijo nele. Se você não criou ele dando beijo nele, ele vai achar esquisito um rosto gigante, uma cara perto da cara deles dando um beijo.
Só que se eles foram treinados e acostumados assim, eles vão entender que aquilo é um carinho. Gente, o meu gato, quando eu beijo ele, ele ronrona. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Então, e pra quem não sabe, a minha primeira linguagem do amor é toque físico. Gente, não ia dar pra ter um animal que não fosse um grude comigo. Não ia dar. Então ele é um grude comigo. Ele é super carinhoso. E aí entra uma das minhas preocupações que eu mais estava nessa vida. O que eu vou fazer quando eu viajar? Porque eu moro num apartamento pequeno, que não tem muito espaço pra ele fazer muita coisa, não tem outro gato. Qual que é a conexão dele? É comigo. E eu trabalho em casa. Tenho ficado muito em casa, inclusive, desde que eu peguei ele. Tenho trabalhado muito mais de casa. Então, ele sempre me vê. Se algum dia eu for viajar, ele vai ficar muito tempo sem me ver. Ele vai surtar. Quando eu fiz essa viagem de ano novo, esse retiro, eu fiquei 4 dias sem ver ele. Foi o dia que eu mais fiquei longe, né? A maior quantidade de tempo. Porque até então eu tinha feito, tipo assim, bate e volta pra São Paulo, umas coisas assim, que ele sentia a minha falta, mas nada demais. Gente, ele sentiu e eu senti. Falam que gato também sente muito nossa sensação. Então não é muito bom eu ficar noiada de tipo, será que ele tá bem? Ai, tô com saudade dele, porque ele sente isso, sabe? Então foi ruim porque eu carreguei um pouco disso, eu tava um pouco com essa sensação, eu acho que eu passei um pouco pra ele. E uma amiga minha que ficou de cuidar dele, então ela vinha aqui, brincava um pouco com ele, trocava ração e ia embora. Só que assim, tudo bem, legal, uma vez por dia, tinha alguém aqui em casa, mas gente, é muito diferente do que eu que fico aqui o dia inteiro, que brinco com ele várias vezes por dia, entende? Então, ele teve reações. Quando eu voltei, ele tava com a gengiva toda inflamada. E a gente acha que foi emocional, porque assim, 2 dias depois que eu tava aqui, gente, o remédio pra gengiva nem tinha chegado ainda, o anti-inflamatório, e já estava melhorando a gengiva dele. 2 dias depois que eu tinha voltado. Então foi muito. Deu pra ver que foi muito emocional. Ele tá na fase de trocar o dentinho, então pode ser isso também, que ajudou a estar inflamado, mas pra mim foi muito óbvio, assim, que foi emocional. E ele mudou o jeito dele. Assim que eu voltei, ele tava, parece que querendo o meu carinho desesperado, porque ele tava com medo de a qualquer momento eu sumir de novo. Então, ele começou a me acordar muitas vezes à noite, porque eu não contei essa atualização aqui, mas assim que eu peguei ele filhotinho, levou um tempo até eu acostumar ele, eu não queria que ele dormisse no meu quarto. Acho que eu já falei sobre isso aqui. E eu consegui acostumar ele pra ele não miar à noite, ele não me acordar, ele espera eu dormir e quando eu acordo, eu fico com ele. A gente já tinha tudo isso combinadinho, já tava tudo certo. Depois dessa viagem, bugou de novo. Porque aí ele me acordava à noite, gente, mas não era por comida, não era nada. Ele queria carinho. Ele se esfregava assim em mim, ele pedia colo, ele subia, ele se enrolava, ele deitava perto do meu rosto, assim, ele pedia colo. Aí eu ficava um pouquinho com ele e voltava a dormir. Levou alguns dias até ele acostumar, tipo, olha, ela não tá indo embora, então eu não preciso ficar acordando ela no meio da noite. Mas assim, deu pra perceber que ele sentiu, sabe? Agora que foi o fim de semana que eu falei que eu viajei na despedida de solteiro, eu fui numa sexta, voltei num domingo. Então, óbvio, foi menos do que 4 dias, mas foi um pouco mais do que um fim de semana convencional. Desses que eu vou pra São Paulo, por exemplo. E ele ficou melhor, porque dessa vez também quem ficou com ele, como era uma viagem com amigas, meus pais puderam ficar com ele. Então eles vieram 2 vezes por dia, não uma só. Isso ajudou bastante, eu acho ele a não sentir. Ele já conhece meus pais, porque todo domingo a gente passa na casa dos meus pais. Não era uma pessoa tão estranha quanto minha amiga, né? E minha mãe brincou muito com ele, muito, muito, muito. Todas as vezes que ela vinha aqui. Então eu acho que gastou a energia dele, sabe? Então, dessa segunda vez eu sinto que ele ficou bem de boa. Assim, ele sentiu minha falta, ele faz um drama, assim, na hora que eu volto. Ele fica tipo. Ele deita de costas, ele fica miando porque ele quer carinho, mas ele deita de costas pra mim, meio longe, do tipo assim. Fazendo um doce, tipo, não gostei que você me abandonou. Tô chateado com você. Aí você vai lá, pega ele, beija, beija, ele começa a ronronar, entendeu? Mas ele faz uma de difícil. Gente, é muito engraçado. Personalidade de gato, sério. É, Mas eu ainda assumo que eu tenho a preocupação da viagem longa. Porque a gente pretende esse ano fazer uma viagem família internacional. Que não vai ser menos que uma semana, talvez 10 dias. E eu não sei o que eu vou fazer. Se você aí tem gato, quer me dar alguma dica, eu não sei o que fazer. Porque eu acho que ele vai sentir muito, sabe? Eu acho que teria que ser alguém que venha 2 vezes por dia, ou alguém que brinque muito com ele. Eu não sei se vai ter que ser aquela pet sitter que chama, que é como se fosse uma babysitter de pet, que é tipo uma babá de pet. Não sei se vai ter que ser isso. Eu não queria colocar ele num hotelzinho, porque gato sente muito a diferença de ambiente. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu tô mentalizando muito isso desde que ele chegou pra mim. Eu tô mentalizando, tipo, me ajude com as viagens. E até então, eu dei meus pulos e deu tudo certo, né? Então, não sei como vão ser as próximas, mas isso é um assunto que ainda me assusta um pouquinho.
Não tenho vontade de ter outro gato no momento. Se eu sentir que ele tá pedindo muito um gato e ele tá mal por estar ficando sozinho em casa, eu teria um gato quase que por ele, mas eu não queria botar outro animal por enquanto em casa, sabe? Eu acostumei muito a minha rotina com ele, eu gosto muito do vínculo que eu criei com ele. Eu não sei se eu queria botar algum outro animal agora. Mas enfim, se eventualmente eu sentir que essa é a resposta, pode ser que eventualmente eu tenha um outro animal. Mas enfim, não seria pra agora. Outra coisa interessante é que, gente, ele fez 2 hemogramas. Ai, gente, que dozinho, ele tirou do sangue. A primeira vez ele era mais filhotinho, ele fez um. Na hora que ela enfiou a agulhinha, ele. Tipo assim, ai, não, gente. Ah, ele até acordou. Desculpa, Mia, aí você acordou, né, meu amor? Pode voltar a dormir. Pode voltar a dormir. Aí deu muita dozinha, mas ele tirou sangue. Aí ele tava meio com. Como se fosse meio baixo, assim, de imunidade. Eu tive que ficar uns 30 dias dando uma ração para um pozinho lá pra ele, que era tipo um suplemento. Aí a gente fez o segundo hemograma. Esse também deu baixa resistência. Só que esse foi logo depois que eu viajei. Eu falei, cara, eu acho que juntou o emocional, sabe? Só sei que no fim, todos esses hemogramas eram um exame pré-vacinal. E aí a gente deu efetivamente a vacina. Ele tomou a primeira dose, ele vai ter que tomar 3, mas ele tomou a primeira dose. A reação em gato, eu não sei se vocês sabem, mas a reação de vacina em gato dá depois de uns 15 dias da vacina. Então, por enquanto ele não teve nada, mas não deu 15 dias ainda. Ele pode vir a ter reações ou não, vamos ver. Mas eu tô muito aquela mãe, tipo... Gente, é que assim, eu que nunca fui de ter muito animal, eu nunca estive muito nesse lugar, sabe? Me preocupar, tipo, todo dia eu limpo o olhinho dele, eu escovo o dente dele, eu coloco a comida, uma vez por semana tem que limpar o vidinho, tem que, sabe, cuidar, tipo assim, é levar pra dar a vacina, tipo, limpar a areia. Eu não tinha essas coisas antes, sabe? Porque eu não tinha animal. Então, tá sendo muito interessante entrar em contato realmente com esse meu lado, com instintos maternais. E eu tô amando. Ah, gente, é isso, eu acho. Eu já tinha pensado em muitas coisas específicas pra dar de atualização pra vocês, de muitas coisas fofas que aconteceram. Brinquedos que eu comprei que ele gostou mais, que ele gostou menos. Mas, como eu passei 3 meses sem dar nenhum update, né? Não dá como eu falei. Né, meu amor? Você vai descer? Isso, rebola na frente da câmera. O que você quer, meu coração? Pronto, deitou na mesa, que tá fresquinha. Que a caixinha dele tem coberta, acho que ele ficou com calor. É... Mas é isso. De update, por enquanto, é isso. Ele tá super bem. E ele é um grude, gente. E eu acho que ele é meio mimado. Porque do nada ele chora. Porque quando ele chora, ele mia assim, porque ele quer comida, tudo bem, né? O gato não tem como falar, ele vai miar. Só que tem hora, gente, que ele mia simplesmente porque ele quer carinho ou porque ele quer brincar. Tipo assim, ai. E agora ele começou com uma mania que ele pede colo. Pede. Você acha que meu coração aguenta? Ele pede colo. Aí eu pego, eu seguro a patinha dele aqui, próximo do meu seio, e ele fica debruçado no meu ombro. Ele deixa tipo o meu cotovelo embaixo do sovaco dele, assim, ele fica com as patinhas todas esticadinhas e deita assim, apaga, e eu fico carregando ele pra lá e pra cima e pra baixo, como se ele fosse um bebê humano. Tanto que minha amiga falou que eu tô precisando comprar aqueles negócios que é tipo um pano, assim, pra segurar. Tô precisando mesmo. Ai, gente, ele é muito grudinho. E eu amo muito ele. E eu amo muito meu grudinho. É isso. Pinguinho tá bem. Por último, eu senti de falar com vocês sobre uma questão que, assim, sempre que chega final de ano, começo de ano, né, dezembro/janeiro, é o momento da gente fazer planejamento. E sempre foi uma coisa que me deu muito desconforto. Sempre foi uma coisa muito pesada pra mim. Eu nunca achei gostoso fazer planejamento. Porque, primeiro que a gente aprendeu a fazer planejamento de um lugar muito de energia masculina. Então, pra mim, sempre foi muito pesado. E segundo, a gente sempre ouviu também de fazer coisas muito concretas, muito numéricas, muito. Eu quero crescer o meu Instagram de X seguidores para Y seguidores, então eu tenho uma meta de número. Eu quero crescer as minhas vendas de X reais para Y reais, então eu tenho uma meta numérica. E esse tipo de meta, eu nunca conectei. Eu sei que tem gente que ama. Ó, vamos lá, deixa eu esclarecer uma coisa antes de falar o que eu tenho que falar. Se você é o tipo de pessoa que faz o planejamento tradicional e você se dá muito bem com ela, tá tudo certo. Eu não vim aqui pra te convencer a fazer um planejamento diferente do que você faz. Se você já faz um planejamento que está dando certo, só continue. Eu estou falando aqui a minha vivência, qual que é a minha realidade,
Porque eu sinto que se você é uma pessoa que vai se identificar comigo, você tem a mesma dor que eu. Então você deve estar tão perdida quanto eu. Que é, como que eu faço um planejamento mais leve, cara? Eu não quero... Porque cada vez que eu pus uma meta de número, eu não alcançava a meta de número, eu me senti um lixo. Não é tipo assim, eu falei que eu ia pra academia, não fui pra academia. Aí você fez, uma meta você não cumpriu. Não é disso que eu tô falando. É porque às vezes é uma meta que a gente coloca que não depende da gente. E aí a gente não cumpre. Tipo, eu não tenho controle sobre quantas pessoas vão me seguir ou não no Instagram, você percebe? A gente não tem esse controle. O que eu posso ter de controle? Quanto de conteúdo eu quero criar pro meu Instagram, porque eu acho que isso vai movimentar o Instagram e isso vai me dar seguidor. Mas como que eu vou botar uma meta de seguidor? Porque não cabe a mim comandar a pessoa pra ela me seguir. Então, eu falo... Isso foi uma primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, eu tenho que pôr meta que depende de mim. Porque se eu não cumprir, eu que não cumpri. Se eu cumprir, beleza. Entendeu? Então, tipo, meta de venda. Não sou eu que compro da mim. Eu também compro de mim, mas eu tô querendo dizer... Alguém vir de fora e comprar é uma coisa externa. Como que eu vou botar isso de meta pra mim se a compra não depende de mim? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, faz muito tempo que eu testo diferentes formas de planejamento. O que eu estou sentindo esse ano e que eu estou testando esse ano, que pra mim ficou leve e fazer planejamento. A primeira coisa é que faz muito tempo que essa mensagem tá chegando pra mim, então agora eu só coloquei essa coisa atrelada a planejamento, mas eu já vinha fazendo isso, que é focar no presente. O que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil pra mim saber aonde eu vou estar a longo prazo. Eu não sei como eu quero estar daqui a um ano. Eu não sei como eu quero estar daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por quê? Eu sinto que eu tô num momento muito intenso de transformação. Literalmente, a cada mês, eu sinto que eu sou uma Patrícia nova. E chegam informações pra mim, da intuição ou de coisa que eu tenho que fazer, que eu não tinha planejado antes. Então, como que eu vou saber como que vai ser daqui a um ano, se eu não sei como que vai ser daqui a um mês? Não é que eu não tenho esse planejamento porque eu não estou preocupada em crescer. É justamente porque eu tô dedicada ao crescimento que eu não sei o que vai vir. Você entende? Então, a primeira coisa que eu fiz é, eu não vou fazer planejamento a longo prazo. Ele só está me causando sentimentos ruins, de tipo assim, falta de controle, e ficava uma sensação meio de chute, porque eu não sabia realmente o que eu ia querer daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, só tava me trazendo sensação ruim. Falei, cara, eu vou fazer planejamento mensal. Só. Então, e segunda coisa, que tipo de planejamento eu vou fazer? Eu quero ouvir o que está sendo chamado para eu trabalhar naquele mês. Isso vai ser o meu planejamento. Então, eu quero dar um exemplo que eu tô fazendo para janeiro. Como ainda tô muito no começo, eu posso vir aqui ao longo dos meses e falando o que eu tô achando dessa forma de planejamento. Isso tá dando certo, não tá? Eu posso ir dando um feedback concreto para vocês enquanto isso está acontecendo. Mas nesses primeiros 20 dias aí, a primeira quinzena, tá sendo muito bom. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz um planejamento em forma de conversa comigo mesma. Eu abro um Notion, uma página ali, e eu literalmente converso comigo mesma. O que eu estou sentindo de energia para aquele ano? O que eu sinto que eu estou sendo chamada para trabalhar? O que eu sinto que o ano passado eu fiz e não foi legal e eu preciso mudar esse ano? No geral. Depois eu entro numa página só sobre a memorar. Depois eu entro numa página só sobre os negócios dela. E eu vou jogando reflexão. Então, por exemplo, eu quero dar exemplos. Eu vou ler aqui para vocês algumas das coisas que eu coloquei que eu quero trabalhar em janeiro. Para vocês terem noção na prática do que eu estou falando. Vou abrir essa particularidade com vocês. Uma das queixas que eu percebi que não estava funcionando ano passado é que, assim, quando você é dona de um negócio, eu já falei isso em outros vídeos, você tem 2 funções. Você tem a função no meu caso, a parte que executa as tarefas e tem a parte CEO que lidera. E, normalmente, se você é CLT, você não tem isso. Ou você é um líder na sua empresa, então você está na posição de liderança, ou você é uma executora e você tem um chefe que te dá a liderança. Dá as instruções do que você tem que fazer. É muito raro você estar o tempo inteiro com essas 2 posições. E no empreendedorismo a gente está o tempo inteiro com essas 2 posições. E não estava dando certo, por quê? Quando eu estava muito incerta. Quando eu estava na posição Patty CEO,
fazendo um planejamento, eu ficava pensando, mas será que a parte executora vai dar conta? Então, eu deixava a mente da parte executora entrar no momento que era para só a mente da parte CEO estar funcionando. Você percebe? E o contrário também acontecia. Quando eu estava no momento parte executora, que não era mais para eu pensar num novo plano, já estava decidido o plano. Era para eu seguir só aquele plano. Era só para eu entrar na função executora. A parte CEO vinha, falava, entrava na minha mente ali da executora, falar: mas será que essa estratégia foi boa mesmo? Será que eu não tenho que repensar? Às vezes eu parava no meio de uma estratégia, nem levava ela até o final e já queria repensar de novo. Falei, cara, isso não tá funcionando. Eu preciso organizar o que é parte CEO, líder, o que é parte executora. A primeira coisa que eu escolhi é que eu vou fazer o planejamento mensal também por ter relação com o meu ciclo menstrual. Uma fase do nosso ciclo, caso vocês não conheçam essa teoria por divisão por ciclo, uma frase que é um momento do nosso ciclo que é muito bom da gente fazer planejamento é a fase da TPM, que é o nosso período lúteo. Por quê? Na fase lútea, a gente tá no momento de que a gente fala que é o arquétipo da feiticeira. Imagina que tá rodando aquele caldeirão, tudo que tava debaixo do tapete que ao longo do mês você não foi lidando, naquele momento vai ressurgir. Então é a hora de você lidar com o que não tá funcionando. Você tem que olhar para o que não tá funcionando e tem que pensar numa nova forma de fazer, sendo que aquilo não tá funcionando. Por isso que a TPM deixa a gente mais irritada. Não é que é irritada, é que é o momento de falar assim, eu não vou passar pano para essa situação. Isso aqui não tá bom, eu preciso arranjar um jeito de melhorar. Então é uma oportunidade da gente reformular. Não é uma fase que a gente tá boa para executar. É uma fase que a gente tá bom para criar um novo plano. Então, toda mês, quando eu estiver na minha fase lútea, eu vou fazer o planejamento pro meu próximo mês. Na fase lútea, agora, no comecinho de janeiro, eu fiz o meu planejamento de janeiro. E eu trouxe essa questão da parte CEO, parte executora. O que eu decidi fazer? Eu sinto que os dias que eu não tinha programado certinho uma tarefa para fazer, eu me sentia fragilizada porque eu estava num lugar de parte executora que não tinha uma função dada pela parte líder. Parecia que eu não tinha um chefe me falando o que eu tinha que fazer. Então eu percebi que muitos episódios ruins vieram pra mim de quando eu começava um dia sem saber o que fazer. Eu tinha que saber previamente o que fazer naquele dia. Se eu tinha que decidir no dia, ferrou. Minha energia já começava toda cagada. Então, ao mesmo tempo, se eu dava uma tarefa, não adiantava também eu dar essa função com muita antecedência, porque tem um pouco de sentir a energia do dia. Então, não adiantava também eu estruturar no domingo a agenda da semana inteira sem uma brecha para remodelar, se eu precisasse. Porque tudo que é muito fixo não combina comigo. Eu acho que é meu ascendente aquário, que é livre, né? Eu tenho que ter uma certa estrutura, senão eu me perco. Eu gosto de estrutura. Só que ela não pode ser engessada, que senão isso me prende. Então eu tenho que ter essa maleabilidade. Então, o que eu defini? Todos os dias eu vou ter uma tarefa pro meu dia. Então, assim, eu tenho que acordar já tendo essa tarefa. Eu tenho que ter feito, no mínimo, no dia anterior essa tarefa. Eu tenho que ter... A parte CEO tem que ter me dado essa tarefa, pelo menos no dia anterior. Ou com uma certa antecedência, alguns dias de antecedência. Quando começa o dia, eu sei que tem uma tarefa que eu chamei de tarefa Gold. Tradução, ouro, em inglês. Não sei porque eu dei esse nome, mas, enfim, a pessoa que trabalha com joia chamou de tarefa ouro, gente. Eu acho que faz todo sentido. Essa tarefa ouro é assim, é a única atividade do dia que eu não posso terminar o meu dia sem executá-la. Então, ela é a minha tarefa principal do dia. Se é um dia que, por algum motivo, eu tive algum imprevisto, eu fiquei mal de saúde, eu acordei num dia péssimo, eu tô zero produtiva, essa é o mínimo de tarefa que eu tenho que fazer. Eu posso remodelar as outras, eu posso remarcar as outras, mas essa tarefa eu tenho que fazer. Então, é a estrutura que eu preciso da parte líder falando assim, esse dia, pelo menos essa tarefa você tem que ter. Porque os dias que eu tinha maleabilidade demais, e eu falava, eu acordei num dia mal, e eu não fazia nada, aí eu me sentia culpada por não ter feito nada. Agora, se eu sabia que eu tinha pelo menos uma tarefa que eu tinha que fazer, as outras eu podia remarcar, mas aquela tarefa eu tinha que fazer para depois eu conseguir relaxar, é uma sensação de completude. Do tipo assim, pelo menos eu não fiquei sem fazer nada. Alguma tarefa eu fiz,
O resto eu tive a maleabilidade de remarcar. O dia que eu estou muito bem, essa é só a primeira tarefa que eu fiz no dia. Depois vão ter várias outras que eu vou fazer ao longo do dia. Mas também me faz muito bem sentir que eu comecei o dia já dando um check. Essa aqui já fiz. Então essa tarefa Gold, ela não é só a mais importante, mas ela é a primeira que eu faço no dia. Que é assim, eu ticando isso aqui na minha agenda, eu estou em paz, entendeu? E, de novo, a parte executora, ela não tá ali para discutir aquela tarefa. Eu anoto a tarefa na minha agenda com outra cor de caneta. Se todas as outras tarefas, ou eu escrevo de lápis para poder apagar, remodelar, ou eu escrevo de caneta azul, a tarefa Gold eu escrevo em vermelho. Isso é um jeito de dar um pouco para a parte executora a estrutura da parte chefe. Essa ausência de chefe que às vezes eu tava sentindo, de me sentir meio perdida, quando eu visto o capuzinho da parte CEO e eu defino a tarefa Gold, eu sei que a parte executora não pode discutir, ela só tem que fazer. E eu gosto disso porque é como se fosse um dia de trabalho normal que você não importa o que acontece com você, você não tem como não trabalhar naquele dia, você não tem como não executar uma tarefa. Claro, se for uma coisa séria de saúde, gente, obviamente, né? Enfim. Mas são muito raros esses dias. A maioria dos dias eu consigo ter essa regularidade. Então era um jeito de sentir uma estrutura, tendo em vista que empreendedorismo tem zero estrutura, entendeu? E ao mesmo tempo me permitindo essa maleabilidade. Gente, isso tem sido incrível pra mim, inclusive no final de semana. Literalmente tem dia do fim de semana que a minha tarefa é descansar. E sabe por que isso fez diferença pra mim? Porque eu não sei se vocês sentem isso, mas muitas vezes eu me sentia culpada de descansar. Eu descansava, porque eu sei que eu preciso, mas eu descansava com culpa. O dia inteiro pensando que era pra eu estar fazendo outra coisa e não estou. Exemplo, esse fim de semana que eu tive a despedida de solteiro, eu voltei domingo à noite. Eu não tive fim de semana. Gente, eu quando viajo, é como se eu não tivesse tido fim de semana. Foi muito legal, mas eu não tava na minha casa. Eu preciso ter pelo menos um dia de fim de semana, que é na minha casa, ou organizando alguma coisa, ou fazendo faxina, ou fazendo nada, assistindo filme, mas eu preciso ter um dia em paz de descanso na minha residência. Senão, pra mim, eu não consigo começar a segunda-feira. E aí, na segunda-feira, eu cheguei domingo à noite, eu não tinha escrito a tarefa que eu ia fazer pra segunda-feira, você concorda? E eu sentia que eu precisava descansar. Só que como eu não tinha escrito, vou tirar o dia da segunda-feira pra descansar, eu descansei, porque eu não conseguia pensar em nada, eu precisava aterrar, até porque eu vi muitas. Estava com várias amigas, eu precisava voltar pra minha energia, eu precisava. Então eu fiz isso porque era o que eu precisava, mas como eu não tinha anotado na agenda que era isso que eu ia fazer, eu fiquei o dia inteiro me sentindo culpada por estar fazendo o que eu estava fazendo. Essa sensação é péssima. E ela é recorrente em mim. Então eu falei, já entendi que não importa o quão cansado eu esteja no dia anterior, eu preciso pegar a minha agenda, escrever pelo menos uma tarefa, que é a tarefa Gold, que eu tenho que fazer no dia seguinte. As outras eu posso até deixar vir intuitivamente. Nossa, lembrei que eu tenho que mandar mensagem para aquele cliente. Nossa, lembrei que eu tenho que cobrar a produção de tal coisa. As outras podem até ser intuitivas, mas pelo menos a tarefa Gold, eu tenho que acordar com ela escrita. Nem que essa tarefa seja descansar e desfazer a sua mala. É muito genial quando a gente mergulha em autoconhecimento, porque sempre parece muito fácil pra alguém que não tá na sua pele. Alguém que só tá ouvindo, fala, ai, Paty, mas que coisa boba. Pra mim, era uma repetição de padrão que eu fiquei um ano inteiro, o ano passado, tendo, que eu não conseguia consertar. E era eu me sentindo mal comigo mesma, eu me cobrando eu mesma. E agora que eu coloquei essa tarefa, desapareceu. Tirando esse episódio que foi específico agora, da viagem, eu tenho feito isso da tarefa Gold sempre. Gente, eu estou sentindo uma sensação de completude, uma sensação de eu fiz o que eu tinha que fazer no dia, uma sensação de eu tenho uma estrutura, mas ao mesmo tempo eu tenho maleabilidade quando eu preciso mudar as coisas. Resolveu minha vida. E foi uma coisa que eu decidi pôr no meu planejamento de janeiro. Vocês entendem que é uma tarefa que ela é muito mais sobre comportamento do que sobre algo numérico? E vocês entendem que é uma meta que depende de mim? Não depende do outro, depende de mim. Então, essa é a pegada que eu estou agora. Uma outra coisa que eu coloquei é
ter o planner mais perto de mim. Até por isso, até por essa tarefa de agora eu todo dia estar escrevendo alguma coisa, eu não desconectar do planner. Porque eu senti que o ano passado eu tive muitas fases de ficar muito distante da agenda. E isso fez eu me perder um pouco. Tipo assim, nossa, já passou um mês, nossa, já passou uma semana, já passou uma quinzena. Nossa, não me planejei que tinha um lançamento que eu ia querer fazer da joia e eu não fiz porque eu me perdia um pouco da noção de tempo, porque óbvio que todo dia, se eu quisesse, eu teria atividade pra fazer. A gente sempre tem o que fazer pra trabalho. Mas se a gente desconecta da agenda, a gente perde um pouco dessa estrutura do calendário. Então, essa foi uma outra coisa que eu coloquei. Estar diariamente em contato com o meu planner. Isso tá fazendo muita diferença pra mim. Mesmo que seja, às vezes, fim de semana eu escrevo lá, passar o fim de semana em família, check. Eu sei que eu estou no sábado, parece que me dá uma estrutura mental, assim, sabe? Uma outra coisa que eu coloquei é que eu tô sendo muito chamada a me conectar com o meu entusiasmo. Não só trabalhar de um jeito mecânico, mas trabalhar com entusiasmo. Ou seja, ficar animada com o que eu tô fazendo no dia. Eu já falei disso em outros vídeos. E realmente é uma coisa que eu vejo que é um hábito das pessoas bem-sucedidas. Elas fazem a atividade do trabalho com empolgação. Não encarando como uma tarefa chata só porque é uma tarefa que ela tem que ticar na agenda. Mas se divertindo. Acho que a palavra é diversão. Se divertindo enquanto faz. Então eu tô trazendo... Isso ainda não ficou automático pra mim. Eu estou no momento de ainda trazer isso como um hábito. E tá no meu planejamento quase que anual, essa coisa do entusiasmo. Só que eu reforcei no meu planner, tipo, em janeiro. Eu quero trazer essa questão do entusiasmo. Então eu penso, o que eu posso fazer hoje? E até o fato de ter colocado essa tarefa Gold, como é uma tarefa principal que eu tenho que fazer, é muito mais fácil eu fazer ela com entusiasmo do que se eu coloquei 15 itens na minha agenda pra eu fazer, entendeu? Mesmo que depois que eu fiz essa tarefa Gold, eu tenho outras 3 tarefas pra fazer. Não tem o mesmo peso, porque a tarefa principal eu já fiz. Parece que fica mais fácil colocar o entusiasmo. Tá sendo incrível pra mim esse exercício. Outra coisa que tem a ver com o livro, depois eu trago mais essa questão, de novo eu falei, eu vou falar do livro A Entrega Incondicional, porque ela tá transformando minha vida. Mas um conceito que eu aprendi nesse livro é sobre a gente sair do nosso próprio caminho. O que isso significa? Uma tarefa que eu coloquei, gente, é que assim, um dos meus planejamentos. Eu só vou fazer o que minha alma está mandando eu fazer. O que a minha intuição está mandando eu fazer. O que meu entusiasmo está mandando eu fazer. Porque todas essas vêm do mesmo lugar. Que é de dentro. Conectado com a minha essência. Qualquer tarefa que não for conectada com isso, eu não vou fazer. Qualquer coisa que seja forçado para mim, que está desencaixado, eu não vou fazer. E eu quero sentir qual vai ser o resultado disso. Ter uma tarefa que vem da alma não necessariamente significa que ela é gostosa. E aí que entra esse item de a gente sair do nosso próprio caminho. Vou dar um exemplo prático. Eu recebi a missão ano passado de fazer o evento, certo? Ele teve seu desconforto, ele teve seu desafio, ao mesmo tempo teve entusiasmo e deu tudo certo. Em seguida, recebi a próxima tarefa. O universo dessa vez me mandou através das pessoas que estavam no evento. E falaram assim, você tem que fazer um evento mais ou menos ali de 3 em 3 meses. A gente quer eventos com recorrência. Gente, o meu ego, a tarefa foi dada pela intuição. Não é pra eu discutir. Ela foi dada pra eu fazer. Só que o meu ego começou a querer entrar na jogada e querer achar um monte de problema. Ai, mas e se o próximo evento não for tão grande quanto o primeiro? E se ele não for tão bem sucedido quanto o primeiro? Ai, mas como que eu vou fazer em relação aos entrevistados? Eu tenho que chamar outras entrevistadas ou novas entrevistadas? Como é? E o local do evento que eu vou fazer? E não sei o quê. Eu falei isso, acho que no vídeo anterior, né? Que começou a surgir esse monte de medo, esse monte de vozinha. E eu falei, gente, peraí. Uma voz que é conectada com a intuição, ela une duas coisas muito bonitas, que é o nosso propósito, que é o que a gente veio fazer aqui, que vai trazer a nossa vida dos sonhos, que vai trazer a abundância que a gente quer. Então, é em prol da gente, ela une esse nosso propósito com o ato de servir. Então, é algo que as pessoas precisam de mim. Não é só por mim. Eu estou sendo um canal. Isso aqui é pelas pessoas. Se une essas duas coisas, gente, não tem o que o ego falar. Não tem que caber. Ai, mas e se o próximo evento for menor?
Se o próximo evento for menor, é porque a sua missão naquele momento era fazer aquele evento para 5 pessoas. Você vai falar que a sua missão é menos importante se for para 5 pessoas do que se for para 20? De qualquer jeito, são vidas que precisam ser impactadas pelo seu dom, que é o da comunicação. 20 pessoas não é mais importante do que 5 pessoas. Entendeu? Então, se num próximo evento for 5 pessoas ao invés de 20, é porque naquele momento a sua missão era para falar para aquelas 5 pessoas. Calou a voz do ego. Acabou. O ego nesse lugar, ele só tem voz se é só sobre mim. Só que não é só sobre mim. Então não tem esse lugar de fala. Então, esse livro da entrega incondicional, ele fala muito sobre como, às vezes, quando nos é dado um caminho que a vida tá falando, cara, siga por esse caminho, às vezes a gente não quer fazer aquilo. Ou a gente tem algum incômodo em fazer aquilo. Só que a gente não sabe que aquilo tá vindo por um motivo muito bom. Lá na frente, aquilo vai trazer um negócio muito especial. Então é tipo assim, cara, confia no que vai vir. Não discute a ordem dada pelo divino. Não discute, só faz. Tira você mesma do seu próprio caminho. Porque o resultado disso é que vai vir algo muito bom. O livro inteiro é ele contando a história dele, o Michael Singer, de como ele tá fazendo esse experimento há 40 anos da vida dele e tudo o que a vida dele trouxe ao ele seguir essa voz foi mágico. Gente, é bizarro o livro. Eu vou falar mais disso com vocês depois. Eu já falei isso 15 vezes esse podcast, desculpa. É que eu realmente tô sentindo de trazer num outro episódio. Mas esse livro tá sendo transformador pra mim. E eu comecei a colocar isso na minha vida. Eu falei, olha só. Então, esse é um outro item do meu planejamento. Só fazer algo que tem entusiasmo. Porque tá vindo desse lugar de a intuição me falando pra fazer. E se tiver algo que a intuição mandou eu fazer que não for gostoso, ou que o ego tá questionando, ou que eu tô com medo, ou ele tá trazendo inseguranças, cala esses medos e essas inseguranças e só faz. Lembrando que não é só por você que você tá fazendo, você está servindo alguém. Aí, gente, tá, eu trouxe o meu planejamento geral, só que aí tem os planejamentos específicos da Memorá e tem os planejamentos específicos dos negócios dela. Não quero entrar nisso, não tô sentindo que cabe. Eu só quis trazer algumas desses exemplos pra ser um exemplo prático, sabe? Porque senão eu ficaria só assim, fiz um planejamento diferente. E se eu não explico na prática um exemplo, vocês poderiam ficar meio confusas. Então é isso que eu tô sentindo de fazer. A cada mês, quando chegar ali na minha fase luta, eu vou rever o que eu fiz no mês anterior, pensar se funcionou, se não funcionou, reajustar a rota do que não tá bom, continuar o que está bom e eu vou fazendo assim aos poucos. Óbvio, gente, que eu tenho meta específica também, do tipo assim, quero concluir a temporada 1 do podcast, quero começar a temporada 2. A temporada 2 vão ter algumas mudanças, vão ser coisas práticas. Assim como fazer um evento é uma coisa prática, assim como lançar uma coleção da Memorá, fazer não sei o que da Memorá é uma coisa prática. Então não é que não tem essas metas mais concretas, mas são sempre metas que cabem a mim cumprir. Eu não vou deixar minha meta na mão de outra pessoa. E essas metas voltadas a comportamento e mentalidade são tão importantes quanto a meta mais material, mais prática, entendeu? Então, é nisso que eu estou me baseando no meu planejamento. E, gente, como é gostoso fazer planejamento como se fosse assim. Porque é literalmente eu conversando comigo mesma. E se ao longo do mês eu me perco, hoje eu fiz isso. Hoje eu estava relendo o que eu escrevi do planejamento. E parece uma conversa, parece eu lendo uma conversa com a Paty, CEO, do dia que eu criei o planejamento. Eu entendo a minha própria linha de raciocínio porque eu escrevi em forma de texto. Eu entendo a minha linha de raciocínio, é fácil eu voltar para aquela energia. Eu tô fazendo isso porque a Paty planejou aquilo. Então, vambora, vamos continuar nessa reta. E se eu tiver que mudar alguma coisa, eu vou mudar no próximo mês. Eu não vou mudar no meio da estratégia. Eu vou seguir o que a Paty, CEO, falou enquanto tiver nesse mês. Então, é muito gostoso porque ficou muito leve, é muito conectado com a intuição. Eu faço sempre uma meditação antes de fazer isso. Então, o que eu tô recebendo de informação que eu preciso trabalhar esse mês é de um lugar muito mais conectado, muito mais leve, com muito mais entusiasmo e ao mesmo tempo com a estrutura que eu preciso, sabe? Então, eu estou amando fazer esse tipo de planejamento. Depois eu conto pra vocês o resultado que isso tá dando mês após mês. Eu acho que vai ser interessante trazer pra vocês o feedback desse experimento, né?
eram os updates que eu queria trazer pra vocês. E como um update final, tem uma coisa que eu estou ensaiando pra falar pra vocês e vai ser nesse episódio. Eu estou sentindo de encerrar um ciclo do podcast. Então, encerrar a temporada 1 e começar uma temporada 2. Eu fiquei pensando no início como que eu faria, se eu faria uma coisa contínua, né? Porque tem muitos podcasts que vocês vão entrar, que vocês vão ver. Episódio número 232. Ou seja, não tem temporada. É tipo episódio 1 até 200, até 300, enfim. Enquanto a pessoa tiver novos episódios, ela vai estar fazendo novos por número ali, né? Só que eu gosto da ideia de temporada, gente, porque eu acho que ele encerra ciclos. Ele permite mudanças. Igual eu tô falando do planejamento mensal, de tipo assim, cara, eu vou criar uma estrutura, eu vou seguir ao longo desse mês e eu só vou mudar depois que esse ciclo se encerrar e for começar um novo. Eu acho que é meio que isso. Se eu for criar uma coisa pro podcast, eu criei uma nova estrutura, criei uma nova quantidade de vídeos que eu vou fazer por semana, ou vou acrescentar um quadro novo. É legal fazer isso por um período. Eu testo isso numa temporada. Funcionou? Não funcionou? Pelo menos enquanto estiver naquela temporada, eu tenho uma estrutura pra eu seguir. E se, quando eu for mudar de temporada, aquilo não for legal, eu revisito. Mas fica organizado pra mim, que estou produzindo conteúdo, e eu acho que fica organizado pra quem tá recebendo. Então eu estou sentindo de encerrar essa primeira temporada. E eu estou sentindo de encerrar no episódio 19. Que é esse que a gente tá agora. Peraí. Parte do futuro aqui. Eu precisava vir interromper esse episódio porque eu vou passar os próximos minutos explicando como eu estava em dúvida, né, entre encerrar no episódio 19 ou encerrar no episódio 20, porque os dois teriam os seus motivos e explica, inclusive, o simbolismo do número 19 pra mim. Mas eu acho muito interessante, porque agora vocês já sabem disso, que o episódio 19 eu acabei gravando, ele ficou muito longo e eu acabei quebrando ele em 2 episódios. E vocês agora estão ouvindo o episódio 20, né? Então, reescutando agora, depois de gravado, eu achei muito interessante que no fim, as duas coisas que eu estava imaginando aconteceram. Eu encerrei no episódio 19, se for considerar que eu gravei o episódio 19 para ser o final. Só que como ele ficou muito longo, eu dividi em 2 episódios, a temporada chegou até o episódio 20, no fim das contas, né? Então, tanto 19 quanto 20 acabaram sendo os episódios finais. Então, eu vou deixar a explicação que eu tinha feito antes, porque eu acho legal pra vocês entenderem o mindset que eu tava no momento, o que me levou a isso, e também os simbolismos de tudo, mas achei interessante analisando aqui do futuro como o universo organiza as coisas pra acontecer de uma forma que, no fim, as duas coisas que eu estava em dúvida aconteceram ao mesmo tempo. De volta ao episódio. Que pode parecer um número muito aleatório para as pessoas. Paty, pelo menos termina no número cheio, né? Termina no número 20. Só que, gente, uma das minhas reconexões esse ano, na verdade, no ano passado, de 2024, foi a reconexão com o número 19. Eu tô tendo muitas mensagens vindas do universo para mim através de número, e numa dessas eu entendi a importância do número 19 para mim. Tanto o número 19 quanto o número 11, afinal, meu aniversário é 19/11, quanto o número 9, sozinho. E o número 1 sozinho também. Então, enfim, todas essas derivações de números que tem a ver com o meu aniversário, porque meu aniversário, gente, só tem 9 e 1, vocês acreditam? É 19/11 de 1991. Então, eu tô muito conectada com esses números, e o número 19 tem sido quase que o meu grande número da sorte, assim, o principal. E eu falei, cara, é muito simbólico pra mim encerrar no número 19. Pode ser que aconteça algum imprevisto bom, de, tipo, aparecer algum conteúdo que eu sinto que eu tenho que gravar, que ainda tem que ser dentro da temporada 1, às vezes eu não terminei não terminei a estrutura da temporada 2 e eu senti que tem algum conteúdo que eu tenho que gravar, eu vou quebrar minha própria regra e vou vir aqui colocar um episódio 20, se precisar, um episódio 21, se precisar. Não tem problema com isso. Por exemplo, o episódio que eu gravei com a Nath, que no fim não foi por ar, porque deu aquele problema de gravação, ele apareceu do nada. E foi um episódio que era por causa de uma coisa que ela tava fazendo, um evento que ela tava organizando. A gente queria falar sobre isso no podcast. Então, foi uma coisa inesperada. Então, se surgir uma coisa inesperada boa, eu acrescento mais episódio na temporada. Não tem problema nenhum. Mas a minha ideia, o que eu tô sentindo de fazer agora, é trazer o episódio 19 como o encerramento da temporada 1. Porque eu estou sentindo de trazer mudanças para uma temporada 2. Mudanças. Se eu falava disso com vocês ou não.
Porque eu acho que qualquer podcaster não falaria. Esperaria a mudança acontecer pra falar com o público. Mas, gente, eu gosto dessa ideia de eu trazer pra vocês enquanto as coisas estão sendo construídas. Não só depois de uma coisa pronta, sabe? E eu estou sentindo, desde a época do evento, que eu preciso mudar o nome do podcast. Vindo atrelado a muitas... Deixa eu explicar um contexto um pouco melhor, que senão vocês não vão entender. Eu tô passando por momentos muito profundos de entender qual que é a minha missão aqui nesta terra. O que que eu vim fazer que é o meu propósito? Isso está atrelado ao meu profissional. Isso, portanto, está atrelado ao meu ganho financeiro. Mas o profissional e o financeiro, eles são consequências da minha missão maior do que eu vim fazer aqui. Então, tem algum tema, tem alguma coisa que eu vim falar. Eu sei que tem a ver com comunicação, mas comunicação é o veículo. Eu tô tentando entender o tema, a mensagem que eu tenho que transmitir. E tá me vindo muito insight em relação a isso. Inclusive, faz pouco tempo que eu fiz... tô fazendo vários... Eu sempre faço vários trabalhos energéticos, espirituais, e um eu fiz bem recentemente, foi agora em janeiro, que foi... A gente foi pra Atibaia, eu e uma amiga minha, a gente fez um trabalho com uma moça... E foi meio que uma constelação. Eu fui com a minha amiga, mas foi individual a sessão, né? E me veio muito insight dessa sessão. Não sinto ainda de trazer pra vocês esses insights específicos, porque eu mesma ainda tô digerindo. Mas ele tá me dando clareza do que eu, Paty, vim fazer como missão. E isso muda, isso influencia, vamos dizer assim, o que eu faço com o podcast, porque é um dos meus trabalhos. E isso influencia o que eu faço na Memorar, que é o meu outro trabalho. Vai vir do mesmo lugar. Porque vai vir de mim, que vai vir da minha essência. Então, se eu entendo essa essência, ela impacta tudo que eu vou fazer no meu trabalho. Então, eu tô tendo muito insight de coisas que eu tenho que revisitar na Memorar, e eu estou tendo insights do que eu tenho que rever e revisitar nos negócios dela. E uma das coisas é que eu estou sentindo uma necessidade de um novo nome. Só que eu ainda não sei que nome é esse. Eu queria que eu já tivesse tido insight desse nome para começar a segunda temporada já com um nome novo. E daí eu ia aproveitar, refazer a identidade visual, dar uma cara nova, ser uma coisa mais concretizada, sabe? Tipo, legal, fiz uma primeira temporada, entendi onde eu tô pisando, entendi qual que é a minha mensagem aqui e vim mais focada. Só que eu não vou forçar esse momento. Eu sinto que vai existir um momento de mudança de nome. Inclusive, eu já recebi a informação de que esse nome está no meu campo. Eu só não fiz o download dele ainda, mas ele já está no meu campo. Eu já sei que nome é esse, só que no momento certo ele vai se mostrar pra mim. E eu acho que esse nome vai ser consequência de eu entendendo coisas sobre mim mesma. Então, como eu não sei se esse nome vai chegar agora pra segunda temporada, eu acho que a segunda temporada vai continuar com o nome normal, mas saibam que eu estou nesse processo e eventualmente eu sinto que vem aí uma mudança de nome. Por que eu falei que normalmente as pessoas não falariam isso? Não falaria, deixaria acontecer, esperariam chegar o nome, porque daí viria falar audiência, uhul, mudei de nome. E aí viria contar toda a história. E eu estou recebendo essa mensagem desde a temporada 1, né? A pessoa contaria em retrospecto. Só que sempre esse podcast, pra mim, teve um lugar de... Ele começou com empreendedorismo, mas isso vale pra vida no geral, de eu mostrar o meu processo pra vocês. Eu mostrar a minha construção. Não mostrar só a coisa quando ela já tá pronta. Tem momentos, sim, que a gente tem que esperar um negócio mais pronto pra falar. Igual eu acabei de falar. Estou recebendo informações. Eu mesma tenho que digerir essas informações antes de falar. Então, num caso como esse, eu estou sentindo que não é pra eu compartilhar. Mas tem outros momentos que é legal a gente mostrar os bastidores. É legal a gente mostrar que tem um tempo, às vezes até chegar uma coisa que a intuição tá falando e até aquilo se concretizar. Porque a gente vai absorver aquela mensagem da melhor forma. Se a gente tentar acelerar esse processo de jeito racional, não, mas porque eu vou terminar uma temporada, eu tenho que já saber o nome, então eu vou forçar aqui, vou pegar qualquer nome só pra dizer que eu mudei o nome. Se tentar forçar, não vai estar sendo a transformação que era necessária ser, sabe? Então, eu acho importante também trazer esse backstage, sabe? Esse por trás das cortinas, assim, pra vocês entenderem. Então, eu sinto sim que vai vir uma mudança de nome. Eu ainda não sei qual é ela. Provavelmente não vai ser na segunda temporada, talvez seja numa terceira.
Talvez muitas coisas que eu vou viver ao longo da segunda temporada vai me dar clareza desse nome, não sei. Mas algumas clarezas eu já estou recebendo que eu tenho que ter de mudança na segunda temporada. Diferente que eu tenho que colocar, quadro diferente que eu quero colocar. Então, por isso que eu quero fazer o encerramento dessa temporada. E eu achei até legal que ele veio meio que no fim, assim, de janeiro, pra concluir. Daí vai ter um tempo de eu e minha... da Isa, né, que toca o podcast comigo, que é a minha editora. É meu outro cérebro aqui me ajudando a pensar nas coisas da Memorar. Pra gente estruturar calendário também. Bem a parte de energia masculina, eu tenho que ter um planejamento com ela, né, de fazer uns vídeos com antecedência também, porque a gente tava fazendo vídeo muito em cima da hora, tipo assim, gravou, edita correndo, já sobe, tava muito atropelado, a gente quer ter uns vídeos com mais calma pra postar pra vocês, então tem esse momento planejamento com ela, tem um momento planejamento comigo mesma pra trazer essa clareza de quais vão ser os quadros, qual que é o nome, qual que é a frequência, Então eu sinto de consolidar todo esse planejamento e trazer dar vida a uma nova temporada pra vocês. Então, se tudo acontecer como eu estou sentindo, esse é o último episódio da primeira temporada. E vem aí uma segunda temporada com novidades. E o que eu posso prometer pra vocês é sempre a minha autenticidade. Sempre eu conectada com a minha essência, com a minha intuição, o que ela está pedindo pra eu fazer. Sempre dando o meu melhor. Sempre com entusiasmo. Gente, vocês não têm noção quanto eu posso estar num dia ruim. Se eu ligo a câmera, luz que acende dentro de mim, e eu amo fazer isso aqui. Eu amo compartilhar essas coisas. Eu amo quando eu tenho a clareza que o universo fala assim, cara, é esse tema que você tem que falar hoje, porque isso vai ajudar alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Eu amo isso. Então, o que eu prometo, independente de qual temporada a gente tiver, é isso. É eu dando o meu melhor, eu dando o meu entusiasmo, eu tentando sempre me expressar da melhor forma pra vocês, trazendo as minhas experiências pra que isso de alguma forma agregue na vida de vocês e dê insight na vida de vocês, que se tinha alguma coisa confusa aí, vocês possam me usar de espelho pra falar: nossa, Paty, eu sempre senti isso. Que legal que você tá falando sobre isso, porque agora eu também vou testar isso daí que você tá me falando. Nossa, Paty, que legal essa terapia alternativa que você fez, eu acho que é isso que eu tô precisando, eu vou fazer também. Nossa, Paty, que legal essa nova forma de organizar o seu negócio, eu acho que eu vou usar isso no meu planejamento também. Esse meu melhor que eu vou estar trazendo para vocês. Trazendo as experiências que me engrandeceram para que isso possa refletir de alguma forma positiva para engrandecer a vida de vocês também. Esses foram os meus updates de vida, contando várias coisas aí que eu vivi no meu final de dezembro, começo de janeiro, como eu tô pensando no meu novo ano, trazendo as novidades também do podcast. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, lembre-se, você é linda do jeito que você é. Você tem o poder de uma deusa nas suas mãos. E eu acredito em você, e eu acredito que eu e você podemos ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da vida. A gente tem esse poder e a gente merece viver essa vida top. E eu tô junto com você aqui pra gente construir isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo, lindeusas!